dos irmãos que professam a fé reformada, se dizem reformados, mas na hora de evangelizar, passa a ser arminiano de uma hora para outra. Impressionante isso. Passa a ser, nega toda a teologia que tem por conta de uma outra teologia que tem por trás. O evangelismo bíblico, ou reformado, porque ele vai extrair da Escritura a maneira do evangelismo, a maneira de evangelizar. Ele não tem métodos, ele não tem estratégias, ele tem simplesmente a ordem, e dentro dessa ordem nós podemos tratar de alguns princípios do evangelismo. É necessário que o irmão seja equipado para evangelizar, porque é uma ordem dada a todos os crentes, não tem discriminação. Todo crente é evangelista. E aí vem um problema que até foi tratado pelo pastor John MacArthur nos últimos dias. Eu acho que ele falou num texto que foi publicado no Facebook e tudo mais, um texto sobre a questão do trabalho pastoral na igreja, como às vezes é mal visto. E um dos pontos que ele tratava lá sobre a necessidade do sustento do pastor, ele dizia: alguns irmãos acham que por sustentar o pastor, eles ali estão pagando para que alguém evangelize por eles. Então você diz: olha, aqui está o seu salário, e você vai agora fazer a obra do evangelismo. Tudo cai nas costas do pastor. Quando na verdade o que a Bíblia diz é que o Senhor deu apóstolos, ministros da palavra, né, mestres e pastores, evangelistas, e a gente tratou dessa diversidade de ofícios, né, ficando hoje apenas os pastores, para equipar os santos. Ou seja, o pastor não vai fazer a obra que é sua, não é responsabilidade do pastor evangelizar no seu lugar. A mesma responsabilidade que você tem, ele tem também. Agora, a função diferenciada do pastor, do ministro do evangelho, é lhe equipar para que você saiba bem de teologia para si, para viver bem, e também para que você saiba evangelizar. Né? Isso a gente já extraiu lá de Efésios capítulo 4, verso 11 e 15. Nós estamos também com o objetivo de desfazer o pragmatismo, que é pensar em evangelismo só pelos resultados, ou para os resultados. Evangelismo não tem nada a ver com resultado. Evangelismo é proclamar a palavra de Deus. O resultado depende do próprio Deus. Nós não estamos aqui tratando de metodologia para o evangelismo. Passamos também o capítulo 10 da função, que fala da vocação eficaz, e aí a nossa base confessional para o evangelismo bíblico é essa. Né? Deus salva quem quer e Deus condena quem quer. E aí eu parto para evangelizar com essa certeza. Se eu pregar e aquela pessoa ouvir, ele estava dentro do número dos eleitos. Se ele não ouvir, ele simplesmente rejeitou a palavra de Deus. Eu posso tentar outras vezes, mas se essa rejeição ela é sistemática, eu vou aplicar o que foi nos ensinado também em Mateus 7, verso 6, que eu não devo dar pérolas aos porcos. Se eu apresento o evangelho, a pessoa continua rejeitando, ali se encerra a nossa responsabilidade e ela está entregue aos cuidados de Deus, né? Para juízo. Dadas as bases, a gente vai começar a tratar agora dos pontos específicos do evangelismo. Então, em primeiro lugar, a gente não deve confundir evangelização com ativismo. O que é ativismo? É aquela pessoa que ela passa a pensar no evangelismo como sendo um estilo de vida. Tudo que ele pensa na igreja é para o evangelismo. E aí nascem as igrejas chamadas igrejas missionárias. E aí fica a pergunta, né? Há alguma igreja que não é missionária? Há a possibilidade de uma igreja ser missionária e outra não missionária? Não. A igreja que não é missionária não é igreja. De fato, é isso que acontece. Porque uma das características da igreja é justamente essa: pregar a palavra fielmente, e isso envolve o evangelismo, ministrar os sacramentos e exercer a disciplina. Se não há pregação, não há evangelismo. O evangelismo é ensinado na pregação. Mas se a pregação é fiel, portanto a igreja é missionária. Não existe igreja missionária e igreja não missionária. Existe igreja e não igreja. Então não
mas é um batista com um pensamento mais reformado, mais presbiteriano do que muitos presbiterianos, né? Infelizmente. Ele fala no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, apontando alguns erros relativos ao entendimento sobre evangelizar. O primeiro deles essa não é uma prática de imposição de ideias e crenças, né? Você não está evangelizando simplesmente para convencer alguém da sua crença. Você está evangelizando para proclamar fatos. O que é o Evangelho? O Evangelho é a história de que o Deus se fez homem, se encarnou, viveu em nosso meio, cumpriu a lei ativamente, cumpriu passivamente na sua morte e ressurgiu dos mortos para que toda essa obra fosse também dada aos crentes. Isso é evangelismo, são fatos históricos sendo narrados. O que é apresentação ou imposição de crença? Então você começar a falar de crendice, de coisa que você acha que é verdade. O evangelismo reformado ele difere de outros tipos de evangelismo, né? Ou de proselitismo, que é o que muito crente faz, é tentar levar a pessoa para a sua igreja de toda forma. Isso é proselitismo. Isso não é só o cristão que faz. Qualquer religião tenta fazer proselitismo. Mas o proselitismo cristão é por meio do evangelismo, ou seja, da aplicação das verdades do evangelho à vida do mundo. E isso não pode se tornar ativismo. Não é o único objetivo da igreja evangelizar. Para desespero de muitos. Qual é o principal objetivo da igreja? Qual é a missão da igreja? Alguém discorda? Nem discorda nem concorda, muito pelo contrário. A missão da igreja, aí foi tratada como culto, mas é adoração, né? É a mesma coisa. A missão da igreja é adorar a Deus, é glorificar a Deus. No culto, quando você se reúne para o culto, aí outras coisas são abordadas no culto. Por exemplo, no culto você pode, ou no dia do Senhor, você pode ter uma aula sobre evangelismo, mas não é o fim em si mesmo. Muitos têm dito que a principal finalidade da igreja é ser a igreja missionária, a igreja que sai, né, das quatro paredes para alcançar o perdido. Mas é uma pergunta: se esse povo só sai para alcançar o perdido, quando chega lá fora, eles dizem o que ao perdido? Vocês não sabem de nada, não aprenderam. A missão da igreja inicialmente é glorificar a Deus, aprender teologia, glorificar a Deus por meio dessas coisas. E aí você é levado a sair das quatro paredes e naturalmente proclamar o Evangelho. Se você mudar essa ordem, as coisas vão se complicar. Outro erro, apontado por Mark Niver: o evangelismo não deve ser confundido com ativismo social. Está na moda no nosso meio, né? O que é evangelismo hoje? O cara vai dar uma sopa e ao mesmo tempo vai pregar o evangelho. Isso, irmão, cheira muito mal. Porque essa troca, essa barganha, então eu lhe dou o alimento e você escuta o que eu quero lhe falar. Isso tem raízes muito mais profundas do que você possa imaginar. Não é simplesmente o desejo de uma estratégia, né? Os crentes descobriram que quando eles dão pão, as pessoas vêm para a igreja. De maneira nenhuma. Isso tem muito mais a ver com teologia que foi criada para este fim. Alguém sabe qual é o nome dessa teologia? Libertação, Yuri falou. A teologia da libertação começou na Igreja Católica Apostólica Romana, e foi rechaçada pelos concílios, né? A teologia da libertação, quem abraça na Igreja Católica, pelo menos documentalmente, porque na prática é diferente, ele pode ser inclusive excomungado. Comunismo na Igreja Católica é autoexcomunhão, né? Quando você se declara comunista, você é excomungado sem necessidade, inclusive, de um documento. Você já está autoexcomungado. Na prática, é outra história, mas assim é na
só enxerga o homem necessitando de quê? De comida. Né? Como se o homem fosse pautado na comida. E o Senhor Jesus Cristo quebra a teologia da libertação quando diz que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É necessário o pão? É, mas antes do pão precisa ser dada a palavra. Essa teologia comunista, socialista, que teve o nome de libertação na Igreja Romana, ela começou a tratar do homem simplesmente como um ser necessitado naquilo que é questão social. Abraçaram as doutrinas de Marx, de luta de classes, e começaram a tentar trazer para a igreja aquilo que é comum, ou seja, você horizontalizar ou você tornar todos iguais, como se fosse possível uma só classe. A Bíblia não trata disso. A Bíblia sempre trata que vai haver pobres e vão haver ricos. Paulo, lá falando aos Efésios, né, fala novamente aos Gálatas e em outras cartas, Pedro também fala sobre isso. Ele diz que aquele que é servo deve aprender a ser servo. Ou seja, sempre vão existir os servos. A Bíblia não tem problema com isso. E depois ele diz que aqueles que são senhores devem aprender a ser senhores como Cristo é Senhor. Não há dificuldade nenhuma nisso. Sempre vai haver alguém que manda e alguém que obedece. Alguém que é mais rico e alguém que é mais pobre. Qual é a diferença na igreja? É que na igreja não há ninguém tão pobre que não tenha o pão. Porque naturalmente o indivíduo e a igreja como um todo cuida do necessitado. Mas o cuidado do necessitado primeiro é pela palavra e depois pela ação social, que não é uma ordem dada ao Estado, mas é dada ao crente, né, ao indivíduo. Aí a gente mudou a teologia completamente. A teologia agora passa a ser a teologia que eu vou falar do Evangelho. E se eu perceber a necessidade, porque eu fui alcançado pelo Evangelho, eu vou ajudar ou contribuir aquele que precisa. Mas uma coisa não está atrelada à outra. Evangelho não é ação social e ação social não é evangelismo. Né? Não confunda, porque são duas coisas completamente diferentes. John Stott, né, que em alguns pontos a gente tem divergência com ele, mas aqui ele fala muito bem sobre o assunto. Ele diz: evangelizar não é ganhar novos convertidos, mas anunciar as boas novas, independentemente dos resultados. Evangelizar não é ganhar novos convertidos. Muita gente pensa isso, né? Eu estou evangelizando, estou ganhando almas para Cristo. Não. Você pode não ganhar nenhuma alma. Quer um exemplo prático disso? Quantas almas o profeta Isaías ganhou? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual foi o ministério de evangelista de Isaías. Logo no início, foi que Deus disse a ele: vai pregar e ninguém vai ouvir. Vai pregar, ninguém vai se converter. Alguém ousa dizer que o evangelismo de Isaías era ineficaz? Não. Foi eficaz para o propósito que Deus deu. O propósito era a condenação, o juízo daqueles que escutavam e rejeitavam o Evangelho. Você também pode pregar, e aí um parênteses, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade no seu evangelismo, porque, não sei o seu, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas tentando evangelizar, que nutrem uma certa ira no coração, né? Porque vem pela imposição. Ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. Espera aí, me explica aí por que logo, né? Antes de me lançar para o inferno, me explica por que eu vou, né? Depois eu posso até aceitar. Eu me lembro que hoje passou por uma situação assim, conta aí, rapidamente. Não, rapidamente. A mulher chegou e disse: Jesus tem um plano na sua vida. Diz: qual é? Aí ela, me salvar, tudo assim, mas o plano dele comigo lá no inferno. Aí começamos a brigar. Ela conseguiu explicar o plano? Não. Esse é o problema. E no final das contas,
se eu fosse para o inferno, eu frustraria Jesus. Pois é. Esse é o problema de teologia, né? Por isso que para evangelizar tem que aprender teologia. Para não passar, inclusive, uma vergonha dessa, né? Jesus tem um plano na sua vida. Sim, qual é o plano? Não, ele vai te salvar. Como é que você sabe? Ele vai salvar todo mundo? Você diz isso a todo mundo? Não, mas é se você aceitar, você vai ser salvo. E se eu não aceitar? Para onde é que eu vou? Por que eu vou? Eu vou ser salvo de quê? Começa a puxar para ver o que é que sai. Geralmente você aprendeu uma frase, né? Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. Se você crer, vai para o céu, se não crer, vai para o inferno. E, irmãos, Deus deu, né, Augusto Nicodemo diz isso, né? Jesus morreu na cruz para tirar o seu pecado, não foi a sua inteligência. Ele morreu para isso. Então, o nosso evangelismo precisa ser inteligente também, né? Compreensivelmente humano. Não pode ser simplesmente lançar palavras ao vento. Por isso, é necessário aprender fundamento teológico para a nossa evangelização. Em primeiro lugar, qual o fundamento teológico de tudo que o reformado faz? O que é que diferencia? A glória de Deus. Mas o que é que diferencia o evangelismo reformado do evangelismo pragmático? A vida reformada de uma vida ímpia. Isso, mas que a gente encontra na palavra. Tudo o que um crente bíblico faz emana de onde? Na Bíblia. Então, se você não encontra na Bíblia base para uma determinada prática, se você é um crente reformado, você não pode praticar aquilo. É por isso que no culto a gente trata dessa forma. O que foi prescrito é ordenado, que a gente deve fazer. O que não foi prescrito está proibido. Esse é o princípio reformado. Tudo que a Bíblia diz, nós temos a obrigação de fazer. Então, base teológica para nosso evangelismo é a autoridade da Escritura. Abra comigo aí, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta, perdão. Eu queria que alguém lesse versículo 16 e 17. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim que o homem de Deus tenha capacidade de pleno preparo para realizar toda a obra. Isso. Toda a Escritura, veja. E aqui ele estava se reportando aqui a Escritura que havia sido escrita até agora. Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo desenvolvido ainda. Mas agora, com a Escritura toda completa, a gente tem que Antigo e Novo Testamento, eles formam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é inspirada. E essa tradução, infelizmente, ela não é a melhor. Porque inspirada é da ideia que você puxa o ar, né? Mas na verdade é o contrário. Aqui é expirada, é o sopro de Deus, né? A palavra ela é soprada pela boca de Deus. E é por isso que ela tem poder. Quando nós vamos evangelizar, nós nos lembramos, por exemplo, de Romanos capítulo 10, verso 17. A gente se lembra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra. Porque a palavra é inspirada, vem de Deus, então ela produz fé. E aí a pergunta é: como ouvirão ou como crerão se não há quem pregue? Aí é onde entra o evangelismo. Você prega, mas você não prega aquilo que você pensa. Você prega a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Não vem pelo ver o teatro ou ver a dança. Vem por ouvir a palavra. Olha, o pragmatismo, né? Quando você começa com uma teologia pragmática, tudo depois é invenção humana. Quando você começa dizendo assim, tudo que dá certo é bom, acabou. Porque se o que dá certo é bom, aí a gente vai fazer o quê? Um monte de programação para aquilo. Eu não vou nem dizer o crente.
a multidão, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas pagando, todo mundo acha a coisa mais linda. Mas no outro dia ninguém quer ir para a igreja, que é de graça. Uma frase de Paul Washer, que é assim: com o que você ganha é para o que você ganha. Você ganha com o evangelho, é para o evangelho que você ganha. Você ganha com dança, com música, com qualquer outra coisa que seja, é para ela que eu ganhar. O problema é que, mesmo sendo pragmático, ainda é incoerente, porque você quer ganhar para o evangelho, você usa o todo, fala uma coisa dessas, está atrativo, né? Então, no final das contas, você encheu. O objetivo é encher o que se chama de igreja. Mas aí nem é igreja, mano. Eu já a congregação dos santos, que são chamados pela palavra, tem ali. Só complementando o que o senhor disse, essa história do grupo de louvor, né, que está cada vez mais parecido com o mercado gospel. E aí as pessoas dizem assim: não, mas eu não ganho para isso, eu faço de graça. Mas se você imita o que o Diante do Trono está fazendo lá, por exemplo, você está incentivando esse tipo de prática. Mesmo que você não ganhe nada. Inclusive o pastor, né? Exato. Mesmo que você não ganhe nada, você está tornando aquilo ali como sendo algo padrão, tá? Como sendo incorporando aquilo ali em liturgia. De uma forma totalmente estranha. Você já percebeu que a pessoa cria os trejeitos todos, né? Começa a falar de um jeito, gesticulado, tudo igualzinho, é padronizado, porque é comercial. Aquilo é comercial. E algumas pessoas, quando saem dessas igrejas, né, e abraçam a teologia reformada, passam tempos tentando se desvencilhar da maneira de falar, como eles falam, dos gestos durante o culto, né? Não é à toa que, por muito tempo, por exemplo, a pessoa levanta a mão durante o culto, né? Na hora de dar a bênção, levanta a mão. Tudo isso que é produção pentecostal. E é difícil de sair da prática, porque você passou muito tempo ali. Parece coisa de petista, né? Tudo usa a mesma palavra, né? Parece um Parece igualzinho, né? Petista. Parece coisa de petista. Só sobra pro PT, né? Tudo hoje é culpa do PT. Até o pentecostalismo foi o que inventou. Hoje. O pragmatismo revela a falta de conversão a respeito do que é conversão, entrar no reino de Deus e, portanto, os objetivos que eles têm, porque eles são pragmáticos, buscando que fins? Buscando enxergar a igreja, buscando que faça com que as pessoas levantem a mão, porque se eles entendessem o que é realmente entrar no reino de Deus, se converter ao Senhor e buscar ser esse objetivo, para ser pragmático nesse sentido, a única coisa que eles têm que fazer é pegar o evangelho, porque é a única coisa que funciona para isso. Na verdade, o mais pragmático é o reformado, né? Porque toda vez que um crente se converte, é crente de verdade. É um que funciona de verdade, porque foi o que Deus instituiu, né? Há 2 semanas, eu acho, nós estávamos ali conversando com o pessoal que vai ser recebido para o batismo, né? Batismo, profissão de fé e transferência. E aí, na hora da prova lá com o Mateus, não foi o Mateus, a gente estava conversando, o Mateus falando como tinha se identificado aqui com a igreja e tudo, ele disse: rapaz, eu queria confessar um negócio aqui para vocês. Você parece que não tem medo de perder membro não, né? Porque de onde eu venho é o seguinte, do jeito que o cliente queria, o pastor fazia. Aí ele disse um negócio a ele, né? Mateus, a gente não tem medo de perder membro, porque a gente não ganhou nenhum. Ninguém ganhou nada. São todos de Deus. Quem está aqui está porque Deus quer. Então, medo de quê? Você só perde uma coisa que você ganhou. Quando você nunca ganhou nada, você não perde. A gente nunca perdeu membro até agora. Todos que estão aqui são membros da igreja de Cristo. E a gente vai tratar como Ele manda. Né? E aí, como Ele manda, pregando a palavra, ministrando os sacramentos e exercendo disciplina. Fica quem Deus quiser. Foi Vitor. Também tem padrão, normalmente, separar o culto do domingo à noite como sendo culto evangelístico. Aí chama de culto evangelístico, aí vai fazer a mensagem. O outro não, né? O outro bota aí a mensagem é sempre aquela mensagenzinha, alguém com açúcar, não pode falar mal, que é para o
evangelismo. Mas o culto não é evangelístico. Assim, ele não tem o caráter evangelístico como essência. O culto, ele é, antes de tudo, a adoração dos crentes, né? Reunião dos crentes adorando a Deus. Agora, como nós sabemos que entre nós há aqueles que não creem, todo sermão, o Vitor deveria ter uma aplicação evangelística, né? Eu sempre tenho que fazer isso. Assim, aquilo que se chama de evangelismo, que é apontar os pecados e levar a esperança de Cristo, isso aí tem que alimentar com isso também. Sempre é repetido para a gente lembrar que a gente ainda é pecador, mas que a gente descansa na obra de Cristo. Então, ele tem esse cunho de evangelização, mas pelo fato de que a mensagem que nos alimenta domingo após domingo, para eles é como se fosse a evangelização, né? É o chamado ao arrependimento, à conversão. No sentido de pensar bem, a própria estrutura do culto reformado é evangelística, porque ela trata de um Deus que convoca só os crentes, ou seja, o resto fica de fora. Eles estão aqui, mas estão de fora. Então ele é chamado logo depois ao arrependimento na leitura da lei de Deus. E aí, novamente, o crente ele é constrangido pela leitura da lei, mas em seguida ele tem certeza do perdão. E o ímpio vai ficando de fora. Até quando chega na pregação, que aí todos os pecados são colocados assim, com todos os detalhes, é apontada a desgraça do homem sem o perdão, e para o crente é apontada a esperança do Evangelho. O ímpio fica esperando, né? Se ele receber a pregação da palavra, ele entra na aliança, se não, ele continua de fora. E o ápice é a mesa do Senhor. Aí acabou. Aí é a diferença completa. Nani quer falar, só um minutinho, Vanessa. Da igreja que eu vim, tinha 4 cultos. Sim, só que no domingo. Não. Quarta-feira, culto de oração. Sexta-feira, culto de doutrina. Sábado, culto jovem. Aí no domingo, de manhã EBD e à noite culto evangelístico. Porque dizer que você não pode tratar de, por exemplo, é muito duro você tratar de doutrina em uma noite, porque as pessoas não vão entender e não vão aceitar, não vão querer aceitar Jesus porque você está sendo muito duro. No culto de oração, você não deveria perder muito tempo pregando sobre não. Era mais, era uma devocional muito curta, aí você dividia e olhava, não sei o quê. E doutrina era 3, 4 pessoas, porque Agora você veja, né? Vamos falar na doutrina amena, né? Amena. Que dá para falar para qualquer. Que é o que se fala para qualquer ímpio. Jesus tem um plano na tua vida. Ele quer salvar você. Tem doutrina aqui? Meu amigo, tem doutrina para a gente passar a vida todinha falando nela. Jesus, quem é Jesus? De onde ele vem? Ele procede de quem? Ele é Deus ou ele é só homem? Ele é Deus e homem? Como é que isso pode acontecer? Jesus tem um plano, né? Ele se apoderou como? De onde veio esse plano? Que plano é esse? Plano de salvar? E eu estava perdido de quê? O que é salvação? O que é perdição? Desde quando? Desde quando? Esse plano foi feito, ou é para agora? É para a eternidade? O que é a eternidade? Quem é o Senhor da eternidade? A gente passa um mês aqui falando dessa frasezinha que dizem não ter doutrina. Não tem doutrina, mas aqui é umas 20 perguntas, uma atrás da outra, que precisam ser respondidas. E é impossível que você diga essa frase e logo em seguida você peça a pessoa para fazer aquela oração mágica, né? Que oração mágica, né? Ore comigo. Eu recebo como é? Jesus eu te recebo. Pronto, essa salvação é mágica. Não está na Bíblia, né? Mas é mágica. Se você fizer, o cara não foi apresentado ao Evangelho. Você precisa ser apresentado ao Evangelho. O que é o Evangelho? O que é Evangelho? Termina sendo. Deixa eu ver se o pessoal responde isso aqui para você. O que é o Evangelho? Está difícil, né? Boa, irmãos. A gente vai ver como é que a Bíblia descreve isso. Pois não. Termina sendo que é igual ao catolicismo romano. Você
sacramento, né? Porque só tem só no fato de estar aqui. E tá no meio, e de adotar o pai, É. a munganga gosta. A impressão que eu tenho. Nome técnico esse, viu? Não se mantém. A impressão que eu tenho é que está subestimando todo mundo, né? É. Vamos falar nada muito sério, porque a pessoa não tem a capacidade de aceitar. E aí a prova do fracasso é quando você chama para um culto de doutrina, não vai ninguém. É. Então assim, a E prova de oração também. não deu certo. É, o tempo de oração é coisa difícil. Mas, Vanessa, eu queria falar. O que eu acho mais triste é que parece que o culto é um fardo. Porque a partir do momento que você tem que encher o culto de entretenimento, é como se para as pessoas o culto fosse um fardo. A palavra é um fardo. O que é mais importante é um fardo. Aí eu estava conversando com um pastor e ele estava dizendo assim para mim, Vanessa, eu achei muito ruim aquele negócio da consciência cristã, ele fazer duas palavras uma seguida da outra. É muita palavra, é muito cansativo aquilo. Eu disse, pastor, graças a Deus que ele botou duas palavras. Quem dera se fosse só palavra. Porque essa é uma mentalidade, tá entendendo? É como se fosse um enfado, é enfadonho, é cansativo. O que é principal Às é vezes se é conciliar. Às vezes o culto vai ser enfadonho, dependendo de como ele for. Quando ele é bíblico, jamais ele vai ser enfadonho. Agora, quando é cheio de entretenimento, aí, enfadonho. E aí você vai ter que toda semana fazer alguma coisa diferente, porque ninguém aguenta. Se é para inventar, vai ter que inventar toda semana. Vamos lá ver o que é Evangelho? Romanos capítulo 1. Paulo descreve poucas palavras do que é o Evangelho. Romanos 1, versículo 1 ao versículo 4. Queria que alguém lesse lá atrás. Vê para as vezes Denilson, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está o Evangelho. Evangelho, justificação é o Evangelho. Justificação é o Evangelho. É ou não? Sim ou não? É benefício do Evangelho. Glorificação, adoção, tudo que a gente aprendeu ali é benefício do Evangelho. Evangelho Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? O qual foi por Deus, outrora prometido nas Escrituras, dado por meio dos profetas, ou seja, é o Evangelho de Deus. Fala de quê? Verso 3: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, ou seja, o Evangelho de Deus fala do filho que é homem, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, ou seja, ele é Deus e ele é homem, filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade. Então o Evangelho é o Evangelho de Deus, que fala a respeito do Filho, que é Deus e homem, por intermédio do Espírito. Esse é o Evangelho. Adoção, justificação, glorificação, santificação, tudo isso é benefício do Evangelho. Então, quando você vai evangelizar, você fala do Evangelho de Deus, que foi prometido por meio dos profetas, se consumou no Filho, que é Deus e homem, e ele é dado por meio do Espírito. Esse é o entendimento reformado do que é o Evangelho. Terceiro lugar, terceiro fundamento: correta compreensão da estrutura da revelação, criação, queda, redenção e consumação. Você precisa aprender isso, né? Essa é a estrutura dada por Deus. O Evangelho nunca pode começar com dizendo Jesus te ama ou Jesus tem um plano na tua vida. Ele tem que começar com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você tem que começar na criação, falando como as coisas foram feitas. É por isso que às vezes o seu interlocutor, né, a pessoa que está ali ouvindo, ela não entende, porque você vai falar de uma coisa que não tem sentido para ela. Semana passada eu falei, só um minutinho,
pode ser simplesmente testemunho, nem pode simplesmente falar do fim, ele precisa falar do começo. As coisas eram boas e elas passaram a ser ruins com o pecado. Por isso que eu acredito que o evangelismo que realmente funciona é o evangelismo relacional, porque não tem Pra como falar. você explicar tudo isso aí em um minuto. Você tem que, Mas né? não é evangelismo explosivo. Solta uma bomba, né? Mata um cara. Na presbiteriana. Quem for pro céu é eleito. Não, Quem não um for- rapaz da presbiteriana central fez isso uma vez lá no seminário e ele disse: vai, então palestra sobre evangelismo explosivo. Eu vou ver se É negócio de muçulmano. Mas cara, que louco, que amigo, é o seguinte, esse evangelismo às vezes, quem gosta era Bin Laden. Evangelismo explosivo é muçulmano, não é evangelista. Não tem nada a ver com isso. A gente vai falar sobre evangelismo relacional, né? Tem que ser relacional. Você precisa aproveitar a oportunidade da vida para evangelizar. Como é que você vai falar? Criação, queda, consumação, redenção em um minuto. É muito difícil. Porque você precisa estabelecer a comunicação. Você não sabe quais são os conceitos que ela tem. Exato. Desfazer. Quando você for falar uma determinada palavra, ela tem um conceito que você tem outro. A gente vai aprender uma metodologia bíblica, né, de abordagem, mas uma muito prática é você perguntar, por exemplo, se a pessoa se considera pecadora ou não, se ela vai para o céu ou não. Aí você vai ver qual é a teologia dela. Né? Se ela disser que vai para o céu porque não faz isso, não faz isso, não faz isso, até os crentes dizem isso, viu? Tá? A pessoa diz: Eu sou muito bom. Vocês vão aprender a fazer um teste assim, para ver se essa pessoa é tão boa quanto ela pensa. Né? Eu fiz o curso de evangelização nas 4 dias espirituais e você evangeliza em 4 minutos. 4 minutos, né? É fraquinho, porque a explosiva é mais. Tá mais atualizado. Quem ia gostar desse era Enéas. Começa com o plano que Deus fez sua vida, aí fala que o plano é esse, que só é o de salvar. Aí fala. Só salvar. Só salvar. Aí fala que só salva deportiva e blá blá blá. Só E no coisa final boa, você né? faz aquela oração. Um minuto. Aí, Vou pegar essa camiseta para Jesus. só para terminar, né, que o tempo da gente estourou, a mesma coisa. O cara diz assim: você pergunta, né, você vai para o céu? Aí até crente diz: eu vou. Por quê? Porque eu não fumo, eu não bebo, eu não danço, eu não roubo. Aí, meu amigo, até o cachorro lá de casa nem fuma, nem bebe, nem dança, nem rouba. E ele não vai para o céu. Então, esse não é argumento de cristão, né? É mesmo, né? Já às vezes escutar o negócio desse cachorro não vai para o céu. Mais uma vez, é verdade, assim como o mano. A doutrina católica diz que se você vive de uma forma suficiente a lei natural, mostra, revela, você vive em certo grau. Qual é esse grau? Em conformidade com a lei natural, você não vai para o inferno, purgatório, Vai ser. aquela resenha toda. Mas catolicismo não quer dizer que as heresias só se repetem. Só se repete. Infelizmente, nós somos um país de tradição católica e o catolicismo, mesmo entre os crentes, ainda é muito forte. É na hora de evangelizar, na hora de falar sobre quem é o homem. Sempre a gente quer dizer que o homem é bonzinho, e que corrompe a sociedade, e que você tem condição de voltar para os braços de Deus na hora que você quiser. A prova é a maneira de pregar dos pastores, né? De alguns, né? Não todos. A maneira de pregar, a maneira de organizar a dinâmica da igreja, tudo é para o visitante, tudo é para quem está chegando. Porque, de fato, as pessoas creem nessa teologia, de que o homem pode se chegar a Deus. Esquecem que ele está morto nos seus delitos e pecados e que não tem. Paulo diz: não há quem queira, não há quem busque a Deus. Se você começar com essa teologia, sabendo que não há quem queira Deus, não é só o seu evangelismo, não, toda a sua vida muda. Você vai tratar seu filho diferente. Você não vai achar que seu filho é um anjinho, caiu do céu e está aqui no nosso meio e é um ser inocente. Você vai ver que ele é um pecadorzinho que precisa de repreensão.
Então, a maneira de criar um filho muda. A maneira de tratar a sua esposa, o seu marido muda, porque você sabe que é uma pessoa que pode cair a qualquer hora, então você vai dar mais atenção, você vai cuidar da vida espiritual dele ou dela. Tudo muda. A maneira de você ver o seu trabalho muda. Tudo muda quando você abraça uma teologia bíblica, né? Inclusive o evangelismo. Você vai tratar com um pecador. E pecador a gente trata com a lei. Aponta a lei, depois a gente aponta o evangelho, que é a única esperança para quem está debaixo da lei. 12 e 5 já a gente vai parar, eu pedir para o presbítero entender isso. Vamos orar o presbítero. E em seguida, se vamos esperar, voltamos a 18 e 30, se Deus assim permitir. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua bondade, pela misericórdia, por ter falado conosco, por meio da pregação da tua palavra. Deus, te agradecemos por este dia, o santo dia do Senhor, que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para ouvir a tua voz, Deus, e de prontidão responder a ela, Deus, buscando seguir, ouvir a tua bondade, a tua vontade e seguir. Pedimos que o Senhor nos traga em paz, em paz à noite, nós possamos descansar hoje à tarde, meditar na tua lei, nos lembrarmos dela, possamos ir preparados para ouvir mais